Bom dia, bem-vindo ao Cidade Entrevista e hoje nós vamos falar do Clube do Choro, há mais de 40 anos da cidade, mantendo o gênero da música. Nós vamos conversar com o presidente honorário do Clube do Choro, José Luiz Baldi, e também representando a nova geração, o Osório Pérez. Seja bem-vindo. E começamos a nossa conversa hoje do Clube do Choro com o pioneiro desse grupo, que é o Luiz Baldi. Baldi, como é que tudo começou? Como é que foi esse início do Clube do Choro em Londrina? Que veio receber esse nome bem depois, né? É uma história antiga. Uhum. Começou em que ano? Na verdade, existem os precursores. Certo? O grupo precursor do Clube do Choro de Londrina começou na televisão, na TV Coroados, em 1964. A TV Coroados era da Tupi, dos Diários Associados. Havia um programa que durou de 1964 a 1973, chamado, o pessoal chama de Hora da Saudade, mas na verdade era um musical da saudade que se realizava todos os sábados à noite. E o coordenador, organizador e apresentador desse programa chamava-se Chico Olivieri, infelizmente já falecido. E o Chico Olivieri, ele agrupou músicos que já existiam em Londrina. Eram pessoas já maduras, profissionais, viajantes, profissionais das mais variadas atividades, marceneiros, pedreiros, carpinteiros, e essas pessoas já tinham domínio do seu instrumento e foram reunidos pelo Chico Olivieri para fazer esse musical da saudade. A gente até confere essas imagens, Sim, dessa época. Era o líder do grupo, era o Frederico Bellinato. Ele gostava que falava o tô, né? Por motivos que você deve saber. E o apelido dele era Cabeção. Está ali o Cabeção com o seu bandolim, e ele tocava bandolim, violão e violão tenor. Então, e era um grande conhecedor de música. E ele aglutinou, então, os amigos profissionais que faziam, então, o Musical da Saudade. O Valmor Lima no cavaquinho, o Juliano De Mari no acordeon, havia um violão de 7 cordas chamado Albertino, que vinha de Cornélio Procópio. Juntamente... Nossa, então era um grupo grande? Tinha também um violinista chamado Resta. Então era um grupo realmente grande e que fazia esse programa, como eu disse, nos sábados, nesse período que eu citei. E obviamente, encerrou-se esse programa em 1973 e esse pessoal dispersou-se. Aí vem a nova fase, da qual resultou a criação do Clube do Choro de Londrina. Pioneiro no Brasil também, né? Sim. Como Clube do Choro, né? Ao que consta, foi o primeiro Clube do Choro que se organizou no país. O de Brasília é de 1977 e o nosso é de 1976. Um ano antes. E as reuniões para a organização desse grupo iniciaram-se no edifício Júlio Fugante, na cobertura do edifício Júlio Fugante, onde existia um clube chamado Ítalo Brasileiro. E lá cederam aquele espaço. Era um salão imenso lá, né? Grande, sim, era um salão de baile. Ali realizavam-se bailes. Ainda existe, né, o salão. A Casa de Cultura parece que funciona atualmente lá. E o jornalista Edilson Leal de Oliveira, ele realmente foi o aglutinador desse grupo, junto com o Chico Olivieri. E eu, como era muito amigo do Edilson Leal, fiz parte desse grupo pioneiro que passou a estimular essas reuniões que aconteciam nos sábados à noite, lá
nesse local citado, certo? Na cobertura do edifício Júlio Fugante, que lá está. E a gente vê aí de novo a foto. Valdir, o choro é um gênero que começou em 1800, até no começo eu falei que o grupo tinha mais de 40 anos, são mais de 50 anos então, né? Até corrigir aqui, porque começou bem antes. Como o Clube do Choro, ok, aí são mais de 40 anos, mas começou muito antes disso. O Musical da Saudade começou na década de 60. Mais de 50 anos. Esse é um gênero muito brasileiro, né? Data lá de 1870, 1800 e pouco. Vieram com os portugueses também, acho que dentro dessa mesma filosofia de reunir a classe média, trabalhadores, boêmios, que queriam tocar, né? Parece Sim. que a história vai se repetindo. Na verdade, o choro é uma maneira de tocar, inicialmente, uma maneira de tocar os gêneros musicais europeus, polcas, xotes e outros gêneros musicais que já tinham vindo da Europa para o Brasil. Então, era uma maneira de tocar que se abrasileirou, particularmente com o grupo chamado Choro Carioca, que é de 1865, 70, cujo líder era Joaquim Calado. Esse é um flautista que foi considerado o pai do choro, autor da famosa polca chamada Flor Amorosa, ou A Flor Amorosa, que é considerado o primeiro choro composto no Brasil, por Joaquim Antônio da Silva Calado. A partir daí, ele criou um grupo chamado Choro Carioca, que tinha por volta de 5 componentes, que divulgou essa música no Rio de Janeiro, certo? Depois vieram outros compositores, como Chiquinha Gonzaga. Então, o que você atribui a ter reunido nomes que ficaram tão importantes como Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, o Pixinguinha, né? Sim. Que é considerado aí o pai do chorinho brasileiro, enfim, nomes tão importantes, a gente vai até ouvir algumas músicas daqui a pouquinho, mas o que você atribui a tantos nomes importantes? É porque tinha a ver mesmo com a cultura brasileira, o choro? Não é só o choro, a música em si, porque, na verdade, havia a modinha, correto? E a influência da polca e da música europeia era muito grande, ao lado da música africana, representada pelos escravos, certo? Já na senzala, executava-se música brasileira, misturada, obviamente, com os ritmos africanos. Então, o choro também é filho da África, mãe, correto? Uhum. Então, é uma música afro-brasileira. O choro é uma música afro-brasileira, tanto assim que os grandes compositores do choro, particularmente Pixinguinha, certo? E outros grandes compositores são negros, né? Então, a negritude envolve a origem do choro. E o Joaquim Calado também era mestiço, correto? Uhum. Então, nós não podemos nos esquecer da influência africana na origem da música popular brasileira. E aí, com o choro caracterizando-se, porque, na verdade, o compositor que deu uma forma definitiva ao choro foi Alfredo da Rocha Viana Filho, Pixinguinha, correto? E com ele... Maravilhoso, né? Com ele, que era um grande flautista e que organizou um conjunto chamado Oito Batutas, que excursionou a Paris, lá permanecendo por volta de 8 meses, né, em 1922, certo? No centenário do Brasil. Eles só voltaram, não queriam deixá-los voltar, eles só voltaram porque tinham compromissos para a comemoração do centenário da independência do Brasil em setembro de 1922, correto? Mas ficaram famosos tocando numa boate chamada Sherazade de Paris, certo? E o interessante, né, Baldi, é que lendo essas referências todas, a gente vê que esses músicos que hoje a gente referencia tanto, que tem letras maravilhosas, que tem músicas maravilhosas, eles eram muito pobres, né? Eram muito simples, né? Tinham uma vida muito simples. Era do povão. Era do povo, isso mesmo. Sim, é como eu disse, eles tinham as suas profissões e eram músicos amadores, correto?
que eventualmente formavam grupos, correto? Que eram muito mal remunerados, eventualmente até não remunerados. Teve uma vez foram para a Argentina, né, e tiveram que... Os Oito Batutas. Ficaram na rua e tiveram que... Os Oito Batutas, quando conseguir dinheiro para voltar. Quando voltaram de Paris, eles participaram das cerimônias da independência e excursionaram a Buenos Aires. Sim. E chegando em Buenos Aires, houve uma desavença entre os seus componentes e alguns deles voltaram e outros não tiveram recursos para voltar. Ficaram em Paris tocando na noite, ficaram em Buenos Aires tocando na noite, até conseguir recursos para retornar ao Brasil. Ou seja, eram outros tempos, a vida era bem difícil. Mas pelo que você falou, até eu estava fazendo esse link, que esse grupo aqui de Londrina, que foi depois o primeiro clube do choro na década de 70, que acabou originando, né? Ele era um grupo que se formava dessa mesma maneira. Eram pessoas que trabalhavam Sim. E que tocavam. Sim, e esse grupo era de um nível altíssimo. A qualidade musical do grupo do Clube do Choro de Londrina, como ainda hoje, felizmente, continua o alto nível, como nós vamos ouvir. Esse grupo era um grupo de pessoas que conheciam, já eram maduros, entende? Pessoas de 40, 50 anos nessa época, que já conheciam o repertório da música popular brasileira e dominavam os seus instrumentos com perfeição. E isso foi demonstrado em 1977, com o primeiro Encontro Nacional do Choro, que houve em Londrina, no final de novembro e no início de dezembro de 77, do qual eu participei e fui um dos organizadores, juntamente com o Edilson Leal e outras pessoas. E o coordenador dessa apresentação, foi uma semana toda, correto? Em que vieram os grandes instrumentistas, inclusive uma grande cantora, Ademildo Fonseca, do choro, né? Porque o choro não é uma música cantada de modo geral, mas a Ademildo Fonseca é a chamada rainha do choro porque ela gravou e cantou e esteve em Londrina em 1977. Obrigada, Baldi. Vamos acompanhar a música e daqui a pouco a gente volta com o Osório Pérez falando de como é que o grupo conseguiu se manter até hoje. Agora a gente volta com a nova geração do Clube do Choro, o Osório Pérez. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado pelo convite. Legal. E Osório, o Baldi contou toda essa história que começou com músicos que trabalhavam em várias áreas, né? Mas que gostavam, eram apaixonados pelo choro, pelo gênero, tocavam, enfim, e estavam juntos. Acabou o programa, foi mudando isso lá na década de 70 e eu te pergunto, como é que vocês conseguiram manter essa história viva com esse gênero musical, né? Que eu acho que é sempre presente, mas mais antigo. E com jovens, como é que vocês conseguem manter essa memória viva? É porque eu acho que é porque nós gostamos, por isso. Né? Paixão. É a paixão porque quando eu tocava, conheci o Robertão, por exemplo, né? O Roberto Guerra Neto em 2011, mais ou menos, ele foi ficando um pouco doente e tal, e ele pediu que eu assim tocasse no lugar dele, né, em algumas apresentações. Então assim foi, porque nós podíamos muito bem ter criado um outro nome, um outro grupo com outras pessoas e simplesmente começar do zero, né, um nome. Mas
a gente preferiu dar continuidade, né? Por que deixar esse nome do Clube do Choro ele ficar só no passado, né? Porque o que aconteceu aqui em relação ao clube é uma coisa... nas outras cidades do Brasil, e até fora do Brasil também tem Clube do Choro, né? Em várias cidades, né? Na Holanda tem Clube do Choro, em Israel tem Clube do Choro, né? E é uma música Japão, totalmente brasileira, né? Então, mas geralmente é um espaço físico, né? Tipo, o Clube do Choro é um lugar, né? Como é no caso de Brasília, né? É um lugar. Então, mas o nome do Clube do Choro já era o nome desse encontro de chorões há muito tempo. Então, o que a gente continuou fazendo era o que já acontecia. Era a reunião dos chorões, as pessoas, né? É óbvio que não era só esse grupo do Clube do Choro que realizava ações em Londrina, né? Tinha o Saborear, onde encontravam-se chorões, né? Para tocar todas as sextas-feiras durante muito tempo. Então, assim, é o amor mesmo, né? Claro que foi o amor pelo choro que vai nos movendo, que vai fazendo com que nós tenhamos as ações, as intenções de pôr o choro para tocar em lugares que antes não tinha, né? Tinha muita cultura aqui em Londrina de voz e violão, o cara, né? E tem ainda, né? Voz e violão para fazer um musicalzinho ali e a gente começou a empurrar para esses lugares também um grupo maior de 3, 4, 5, 6 músicos, né? Então, hoje vocês são em quantos? Não tenho um número assim definido, mas mais de 40, né? Mas isso vai quadriplicar com a oficina de choro, né? Nosso objetivo é Então conta para nós que é a oficina de choro, que todo mundo já deve ter ficado a curioso aí oficina de choro para entender. É comum que os chorões queiram passar o que eles sabem, né? Por quê? Porque igual o futebol, você precisa, ou qualquer outro esporte coletivo, né? Você precisa das pessoas para tocar. Então a gente quer que mais pessoas toquem choro, para a gente ter mais amigos no choro. Essa que é a verdade, né? Então nós montamos uma oficina já há muitos anos, né? Que a gente se encontra. Nós nos encontrávamos nos quintais das casas. Na minha casa tem choro desde que eu tinha 19 anos, né? Então nós fomos formalizando e percebendo o que funcionava e o que não funcionava. Porque o choro, para aprender a tocar, né? Porque o choro é uma escola de música. Então, mesmo que a pessoa ainda não conheça muito do repertório, ela pode começar a tocar e desenvolver musicalidade. Ela aprende a tocar. Ela não precisa tocar um instrumento complexo, a princípio, como violão ou harpa. E para a gente entender um pouco dessa paixão, vamos ouvir um pouquinho de Chiquinha Gonzaga? Sim, vamos lá. Clube do Choro. Bom, esse grupo maravilhoso que a gente acabou de ouvir, eles já estão ensinando ou está tudo misturado ali? Tem gente aprendendo também desse grupo? Veio hoje aqui no programa algumas pessoas, né? Mas tem muito mais, né? Então, dentro tem outras pessoas que dão aula, né? O Lucas, que tocou bandolim aqui no programa, ele também é professor de música, ele também teve um projeto de musicalização de choro, né? Para crianças, né? Então, aqui em Londrina, pelo PROMIC, né? Pelo Programa de Incentivo à Cultura, nós estamos também, né? Fomos selecionados para esse edital do PROMIC também, né? E a oficina de choro vai acontecer até dezembro, todas as terças-feiras, das 19 às 22 horas, né? É gratuito, não tem inscrição, tem a inscrição, mas não tem pagamento de inscrição nem mensalidade. E aberto a qualquer... E como é que faz para participar? Qualquer idade? É assim,
qualquer idade. Uhum. Só que para que não fique um jardim de infância, que a gente tenha que cuidar. Então, assim, para menos de 10 anos, nós aceitamos também. Só que aí, se for menos de 10 anos, o pai ou a mãe ou o responsável precisa estar lá. Tá? Mas tem estudante de choro lá com 72 anos. Né? E está tocando, e está evoluindo, está aprendendo. Então, se a pessoa gosta, sabe tocar, e se não não importa sabe a idade. também, vai lá que ela vai aprender. Porque nós queremos que... Porque às vezes a pessoa quer aprender, por exemplo, você quer aprender a tocar a flauta transversal, que você acha lindo, sempre achou lindo e tal. Só que aí as habilidades técnicas, o psicomotor, o micro movimentos dos dedos, ele é abstrato demais, né? Então você tem que começar de um instrumento simples. Doce. Começar com um ganzá, com um ovinho de chacoalhar. Uma coisa muito simples, para que os seus primeiros contatos com a música sejam contatos coletivos. Que você já toque com alguém, com amigos, né? Que já não trancado num quarto com uma professora. A gente tem usado essa metodologia. Então, em pouco tempo, assim, digamos, 2 anos de prática, de encontro, a pessoa está com um repertório, tocando, sabe, com ritmo, com percepção, né? E o interessante do choro é que ele começou com sopro, corda, percussão e foi evoluindo, né? Eu digo evoluindo no sentido assim de inclusão. Sim. Né? Aí entrou a flauta, o bandolim, o cavaquinho. Na verdade, ele começou com instrumentos, com flauta, cavaquinho e violão, e a percussão entrou mais ou menos na década de 20, 30 do século 20. A percussão veio depois. Mas com certeza ele tudo evolui, né? Mais brasileiro ainda. Ele foi agregando esses instrumentos. E hoje também ele está em evolução, né? E por falar em flautista, vamos ouvir Altamiro Carrilho. Clube do Choro. Bom, a gente ouviu o Rio Antigo com Altamiro Carrilho e não era só ele, né? A gente tinha o Dante Santoro também, que era flautista, nesse grupo, né? De chorões. O Dante Santoro, eles eram, parece que tem uma diferençazinha, né? De tempo entre eles. Sim. O Altamiro, ele veio mais para cá, né? Eu cheguei a assistir o Altamiro Carrilho, ele veio a Londrina, né? Também, né? E qual que é a proposta a partir de agora? O que vocês querem com o Clube do Choro? Nós queremos formar público, formar pessoas que ouçam tanto o choro em Londrina, tanto que nós tocamos quase todos os dias, né? E vocês tocam onde? Nós tocamos... A agenda tem sido essa. Segunda-feira, na Casa Van Borstel, na Rua Santos, 766, a partir das 8 da noite. Terça-feira, oficina de choro a partir das 19 horas até as 10 horas da noite, no Colégio José de Anchieta. Quarta-feira, Empório Amadeus, Mercadão da Prochê, a partir das 19h30. Quinta-feira, livre. Sexta-feira, Saborear, no Zerão. Né? O Saborear é uma longa história, né? Com choro.
Sábado nós tocamos às vezes num casamento, numa formatura, né? E hoje as pessoas ainda buscam o choro, ainda querem a presença. Na verdade, o choro, o que vai de encontro com o choro é o fato da mídia aberta não mostrar ele, né? Então nós estamos aqui tocando choro, isso é ótimo, né? Hoje, né? Muitas pessoas que talvez nem conheçam ou que quando ouve falar de choro pensam em Brasileirinho, sendo que o repertório é imenso, do tamanho do universo, é gigantesco. Elas podem ter acesso a isso, né? E então é isso. Domingo nós tocamos na bacalhoada do Empório Sumatra também, na hora do almoço e tal. Então essa tem sido a agenda, né? E a gente gostaria de formar público, que as pessoas ouçam o choro, tal, conheçam, se interessem em ouvir e se interessem em tocar também. Então nós queremos muito, um dos objetivos nossos é quadriplicar a quantidade de chorão que tocam choro na cidade, né? Osório, queria agradecer muito a sua presença, a sua organização aí do grupo. Foi o Osório que ajudou a reunir todo o grupo que está aqui conosco hoje, e também esse convite ao Baldi, que veio dar essa aula para a gente de choro. É um prazer e muito sucesso para você. Espero que o grupo cresça bastante e continue firme aí por mais 50 anos. Sim. Obrigada. Obrigado, Raquel, e pode contar conosco. E o Cidade Entrevista vai ficando por aqui. Eu espero vocês no próximo sábado, 9h30, mas fica com boa música, mais choro.